Irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Voltemos às nossas aulas. Estamos estudando o módulo nesse mês, Teologia Sistemática 2, e nós vamos dar continuidade a essa nossa última aula sobre soteriologia. Na parte de soteriologia 3, que é o que nós estamos vendo, nós vamos estar discutindo a respeito de eleição e predestinação, dentro do assunto do nosso livro que nós estamos tendo em apreço. Nós vamos estar usando, porque esse é um assunto que acalora os discursos, os debates dentro dos centros acadêmicos, na escola bíblica dominical, nos cursos de teologia. Nós vamos sempre encontrar esse assunto de eleição e predestinação. E como texto básico, aos Efésios, capítulo 1, os versos 4 e 5. Nós vamos usar como referências a Bíblia de Estudo Pentecostal, também o nosso livro, que nós estamos usando, e o comentário bíblico Beacon, para que a gente possa tentar elucidar aqui e expor aos nossos irmãos este assunto, mesmo porque esse é um assunto que não tem explicação, não tem como explicar. E dentro da nossa aula eu vou estar mostrando aos irmãos o porquê que esse assunto é bastante difícil de interpretação e porquê que não tem explicação acadêmica ou teológica sobre o assunto. Vamos lá. Se você puder acompanhar, a leitura está em Efésios, capítulo 1. Que a gente vai tendo para nós aqui, ou no nosso livro, né, na nossa videoaula, a gente possa inserir algumas questões. Efésios 1, o capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E aqui essa palavra caridade, eu vou tirar essa palavra dessa interpretação da minha Bíblia que eu tenho aqui comigo, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, na versão mais anterior, a de 1995, que ela traz a edição brasileira, e ela usa a ARC, a revista Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que nós vamos estar usando nesse nosso comentário, que foi o pastor Donald Stamps que usou para comentar a Bíblia de Estudo Pentecostal. E aí eu vou trocar essa palavra caridade aqui no verso 4, dizendo amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ratificando, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Observem, meus irmãos, que tanto a eleição e a predestinação, elas têm um tema central, um cerne. Elas têm um ponto de início, que é o amor. Eu diria que é o centro magno de toda essa discussão, já de quase 2000 anos, é o amor. Não há como
não negar isso. Não há como negar isso. Muito bem. Eleição. Eleição é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo, e é uma doutrina importante. É uma doutrina. E nós vamos ter alguns comentários aqui, e eu gostaria de passar para os irmãos e compartilhar aqui com os irmãos. Eleitos. Essa é a pergunta que se faz. São os eleitos. Eu vou depois pôr aqui a fonte, né, porque isso aqui a gente foi buscar essas informações. Por que são esta Bíblia, esta livro, né? Não está no livro que nós estamos usando, mas faz parte do assunto que estamos discorrendo neste módulo. Os eleitos são aqueles que Deus predestinou para a salvação. Eles são chamados de eleitos, porque essa palavra denota o conceito de escolher. Aqui no país, né, elegemos um presidente. E o mesmo vale para Deus e aqueles que serão salvos. Deus escolhe aqueles que serão salvos. E esses que serão salvos por Deus, estes são os eleitos de Deus. Na verdade, o conceito de eleger aqueles que serão salvos, ele não é controverso. O que é controverso é como e de que maneira Deus escolhe quem será salvo. Ao longo da história da Igreja, tem existido dois principais pontos de vista sobre a doutrina da eleição, ou também, como é comumente conhecida, a doutrina da predestinação. Um ponto de vista que nós queremos discutir, né, chamar a atenção, é a presciência, ou a visão presciente de Deus, que através da sua onisciência sabe quem vai no curso do tempo escolher de vontade própria colocar a sua fé e confiança na pessoa de Jesus. É interessante que esse assunto ele não é de hoje, e certamente enquanto a igreja estiver na Terra, esse assunto será longamente discutido. Com base nessa presciência divina, Deus ele elegeu esses indivíduos antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1 e 4, que é o verso que eu li no começo da nossa aula. Essa é a visão da maioria dos evangélicos americanos, tanto aqui os pentecostais, como também nos Estados Unidos, onde tem lá um grupo de americanos que tem essa visão sobre esse assunto. Uma outra visão principal sobre esse assunto, que é a visão do monge, né, Agostinho, de Hipona, uma visão agostiniana, que dá base, né, e ensina que Deus não só divinamente elege aqueles que terão fé em Jesus Cristo, mas também divinamente elege, conceder a esses indivíduos a fé para crer em Cristo. Em outras palavras, a eleição de Deus para a salvação não é baseada em um conhecimento prévio de fé de um determinado indivíduo, mas é baseado na graça livre e soberana do Poderoso. Deus elege pessoas para a salvação e, com o tempo, essas pessoas virão a ter fé em Cristo porque Deus as elegeu. Cristo. Quem tem a escolha final na salvação? Deus ou o homem? Na primeira visão, que é a visão presciente, o homem tem o controle. O seu livre-arbítrio é soberano e se torna o fator determinante na eleição de Deus. Deus pode fornecer o caminho da salvação através de Jesus Cristo, mas o homem deve escolher seguir a Cristo por si mesmo, a fim de tornar real a salvação. Em última instância, esse ponto de vista faz de Deus impotente e tira Deus da sua soberania, né? E tira Deus. O Senhor fica sem a sua soberania. Nesse ponto de vista que é o homem que determina, né, o fator. Esse ponto de vista faz de Deus impotente.
da salvação. Na realidade, a visão precisa da eleição não tem nada a ver com a eleição, porque Deus não está escolhendo, está apenas confirmando. O homem é quem faz a decisão final. Essa é a visão geral. Na visão de Agostinho, Deus é que tem o controle. Ele é o único que, por conta de sua soberana vontade, ele livremente escolhe aqueles a quem ele quer salvar. É Deus quem escolhe. Ele não só elege aqueles a quem ele quer salvar, mas de fato realiza a sua salvação. Em vez de simplesmente tornar a salvação possível, Deus escolhe aqueles a quem salvará e então os salva. Essa visão coloca Deus em um devido lugar como Criador e soberano. Mas essa é uma visão calvinista, e a gente precisa entender um pouco dessa visão calvinista e arminiana para que a gente tenha assim um conhecimento superficial. Nós não queremos aqui aprofundar sobre esse assunto, mesmo porque é um tema que discorre bastante estudo, e mesmo assim, estudando muito, nós não vamos conseguir chegar a um consenso, porque as duas linhas de pensamento, elas têm base bíblica, estão na palavra de Deus. A visão agostiniana também tem seus problemas. Os críticos, né, dessa visão afirmam que essa condição ela rouba o homem do seu livre-arbítrio. O homem deixa de fazer as suas próprias opiniões, as próprias escolhas. Se Deus escolhe os que serão salvos, então que diferença se faz se o homem acredita? E para que pregar o evangelho? É um hiper-arminianismo, é um hiper-calvinismo. Os dois extremos existem também. Além disso, se Deus elege de acordo com a sua soberana vontade, então como é que nós podemos ser responsáveis por nossas ações? Essas são todas perguntas que precisam ser respondidas. E uma boa passagem para responder essas perguntas é Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 dá mais detalhes dessa soberania do Senhor Deus. Romanos 9 vai falar da liberdade absoluta da graça de Deus. A partir do verso 6, Paulo começa a discorrer dessa condição. Porque Deus é quem chama. Desejo do coração de Deus. O verso 9 e o 10 do capítulo 9 melhor dizendo, capítulo 10, os versos 9 e 10 aqui da palavra do Senhor, capítulo 10, o verso 9 e o 10, se com o seu coração e a tua boca, se com a tua boca confessares ao Senhor, e se com o teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, então serás salvo. Então é uma passagem que responde essas perguntas todas, é o livro de Romanos. E esse contexto dessa passagem que nós falamos no capítulo 9, ele começa pelo capítulo 8, ele flui a partir do capítulo 8 e termina com esse clímax, né, desse hino de louvor que eu deixei registrado aqui, que Paulo diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, de 38 a 39. Paulo excetua aqui nessa relação de coisas que não nos separará do amor de Deus, mas está excetuado aqui a própria pessoa, o ego. Se eu quiser, Deus me aceita. Se eu não quiser, não tem como ser aceito. Eu não quero Deus, então não vai forçar, porque eu tenho o direito de escolha. Isto levou Paulo a considerar como um judeu poderia responder a essa afirmação. Embora Jesus tenha vindo aos filhos perdidos de Israel, e embora a igreja primitiva tenha sido em grande parte judaica, o evangelho estava se espalhando entre os gentios muito mais rápido do que entre os judeus.
Na verdade, a maioria dos judeus enxergava o evangelho como uma pedra de tropeço e rejeitou Jesus. Isso levaria o judeu comum a se perguntar se o plano de Deus da eleição falhou, uma vez que a maioria dos judeus rejeitaram a mensagem do evangelho. E ao longo de Romanos 9, Paulo ele mostra a eleição soberana de Deus, que tem estado em vigor desde o início. Ele começa com uma declaração crucial, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso significa que nem todas as pessoas etnicamente de Israel, isto é, aqueles que nasceram, que são descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, pertencem ao verdadeiro Israel, que são os eleitos de Deus. Revendo a história de Israel, Paulo mostra que Deus escolheu Isaque no lugar de Ismael e escolheu a Jacó no lugar de Esaú. Então, é Deus quem escolhe por sua soberana vontade. Caso alguém achasse que Deus estava escolhendo esses indivíduos com base em sua fé ou nas obras que fariam no futuro, poderia acrescentar, pois não tendo ainda os gêmeos nascidos, né, nem tendo praticado bem ou mal para o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecem firmes, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, Romanos 9 e 11. Então, é Deus que escolhe. Tanto o Isaac quanto o Jacó, eles nasceram depois, não eram os primogênitos. E Deus escolheu por sua soberana vontade e elegeu eles para serem o que a Bíblia revela através de suas páginas. Alguém pode até pensar que Deus agiu de forma injusta, mas Paulo vai antecipar essa acusação aqui no capítulo 9, no verso de número 14, quando ele diz: o que diremos, pois? Há injustiça em Deus? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Aí o verso 15, ele mesmo responde. Deus dizendo a Moisés, disse: me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim sendo, isso não depende daquele que quer, nem daquele que concorre, mas de Deus que se compadece. Há um equilíbrio, né? A própria ideia de que a criatura pode julgar o Criador é um absurdo para Paulo, e ele deve ser assim para todos os cristãos também. E esse é o equilíbrio de Romanos 9, que é o ponto principal desse capítulo. Há outras passagens que falam, em uma menor medida, sobre o tema dos eleitos de Deus. João 6, de 37 a 45, Efésios 1, do capítulo 3 ao 14. Aqui a respeito de eleição. Um pouco, né, um resquíciozinho da humanidade para a salvação. Esses indivíduos eleitos foram escolhidos antes da criação do mundo. E a sua salvação está completa em Cristo. Porque Paulo diz, olha, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Antes de tocar aqui algumas palavras, porque aqueles que antes da fundação do mundo, Deus conheceu e predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro, entenda a palavra primogênito, e como primeiro entre muitos dos seus irmãos. Essa está discorrendo em toda a palavra do Senhor Deus. Voltando para o nosso estudo aqui da palavra do Senhor, nós vamos encontrar em Efésios um comentário que diz que a eleição, a escolha de Deus, daqueles que creem em Cristo, ela é uma doutrina de suma importância. A eleição se refere à escolha que é feita por Deus em Cristo
de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. O Senhor Deus, ele tem essa propriedade mediante a sua soberania. Essa eleição, ela é uma expressão de amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus, conforme o evangelista João, capítulo 1, verso 12. A doutrina da eleição, ela abrange algumas verdades, e essas verdades eu vou estar mencionando aqui aos irmãos. Primeira verdade: a eleição, ela é cristocêntrica. Ela está centralizada na pessoa bendita de Cristo. É Cristo quem promove isso. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação, conforme eu vou estar passando para os irmãos aqui o comentário do doutor Donald Stamps. Ele comenta aqui na sua Bíblia comentada que todo o crente, ele só tem vida fiel estando em Jesus Cristo. Ele nos elegeu, o Senhor Deus, para sermos fiéis em Cristo. Esse termo, estar em Cristo, no Senhor, permanecer nele, Cristo, ela ocorre 160 vezes nos registros do apóstolo Paulo. 36 vezes só nesta carta aos Efésios. O termo em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Jesus Cristo. O novo ambiente do redimido é o de união com Cristo. Em Cristo, o cristão tem comunhão consciente com o seu Senhor, e nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifestada através de Cristo. E essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante da convivência cristã, da comunhão com Cristo. A união com Cristo é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, que é dado mediante a fé. Deus nos elegeu para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo, a quem escolhi. É o próprio Deus quem declara a respeito de que Jesus é o primeiro, é o primogênito, aquele que detém a primazia em todas as coisas. Conforme Mateus 12, 18, e algumas referências que estão no Velho Testamento, conforme lá em Isaías 42, os versos 1 e 6, e na Epístola Universal de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue propiciatório. É o seu sangue, conforme está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, o verso 7. A carta que nós estamos usando como referência para essa eleição e predestinação. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Jesus Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição ela é fundamentada na morte sacrificial de Jesus Cristo no Calvário para nos salvar dos nossos próprios pecados, conforme Romanos, capítulo 3, os versos 24 a 26. Romanos, capítulo 3, versos 24 a 26. Romanos, capítulo 3, porque Romanos 9 também discorre a respeito disso, mas Romanos, capítulo 3, os versos 29. Romanos, capítulo 3, versos 24 a 26. Diz assim, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, entende isso aqui, a eleição, a redenção, a tomada, né? E aí é onde se constitui a igreja, a eclésia, tirado para fora, o resgate das trevas para a luz.
Deus nos promoveu essa redenção, nos libertando do jugo do pecado, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Observe que esse assunto ele está intrínseco em toda a Escritura. Ele faz parte, ele está amalgamado, ele está fundido dentro da palavra de Deus. Não tem como sublevar, não tem como perverter e não tem como tirar esse assunto de dentro. Se bem que nesses dias atuais, alguns teólogos liberais querem mudar essa condição, mudar essa situação, mas não tem como extirpar. Teria que jogar fora a Bíblia e pegar uma outra Bíblia, porque a Bíblia que nós a conhecemos, do modo como a conhecemos, ela traz em suas páginas incrustadas essa condição de eleição e predestinação. Não tem como negar isso. Mas, continuando, a eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva, porque a eleição é de um povo. E os eleitos são chamados o seu corpo, minha igreja, povo adquirido por Deus, noiva do Cordeiro, noiva de Cristo. Logo, se entende que a eleição ela é coletiva. A eleição ela abrange o ser humano como indivíduo, mas também só à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, que é a universal igreja dos santos, a igreja verdadeira que o Senhor virá buscar. Ela tem um aspecto coletivo, tem também um aspecto pessoal, mas o aspecto pessoal só tem vigor se estiver o pessoal incluído no coletivo que é a igreja. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. Por quê? Se individualmente a certeza da eleição depende da condição da fé pessoal e vivo em Jesus Cristo e da perseverança na união com Cristo, aqui é uma condicional. No corpo místico de Cristo, se o sujeito ele não está coerente com os ensinos bíblicos, independente disto, né, o corpo místico de Cristo ainda continua santo. O propósito eterno de Deus para a igreja é que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados, como à santificação e santidade. O povo eleito de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade, conforme Romanos 8 e 14, Gálatas capítulo 5, versos 16 a 25. O apóstolo Paulo ele vai enfatizar repetidas vezes o propósito supremo de Deus, conforme nós estamos vendo aqui nessa carta de Efésios, capítulo 2, verso 10, Efésios 3, de 14 a 19, Efésios 4, de 1 a 3, os versos 13, o verso 14, e também o capítulo 5, versos de 1 a 18. O cumprimento desses propósitos para a igreja como corpo não vai falhar. Cristo a apresentará para si mesmo como uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que não é passível de repreensão, porque é uma igreja sadia, conforme Efésios 5, 27. O cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja ele é condicional. Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele,
somente se continuarmos na fé. Como disse, a igreja é constituída de pessoas e forma o coletivo. Mas se a pessoa não vive por fé, nós cremos que se cumprirá o Salmo de número 1, principalmente a parte final, que diz que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. A Bíblia ela vai mostrar isso claramente. De que maneira? Cristo irá nos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes, isso aqui é uma condicional, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, conforme Colossenses. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versos 22 e 23. É uma condicional. Então, aqui não entra aqui, né, a salvação para sempre, incondicional. É condicional. A salvação não é incondicional, a salvação é condicional. Se eu quiser, se eu não me mover daquilo para qual fui chamado, se eu me mover, se eu demover dessa minha condição, é claro, eu vou sair da condição de salvação, porque eu passei a viver numa vida de erro e de nódoa. A eleição para a salvação em Cristo ela é oferecida a todos, indistintamente. Aí nós podemos ver aqui, né, cumprindo-se dentro dessa condicional, dentro dessa eleição, que é oferecida a todos, João 3,16. O versículo de ouro, né, da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, olha, porque Deus amou o mundo aqui não é no sentido cosmos, no sentido planeta, mas fala no sentido de humanidade, porque Deus amou a todos, indistintamente, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a condição, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa eleição que é oferecida a todos se torna uma realidade para cada pessoa consoante o seu prévio arrependimento. É para todos, mas é para todos que se arrependerem. E ter fé, porque aqui é fé para a salvação, aquilo que nós já discutimos numa das nossas aulas. Fé para a salvação. E aceitar o dom da salvação em Cristo, mediante a fé que é promovida pelo Espírito Santo de Deus. O crente se torna, então, um eleito de Cristo e ingressado no corpo místico do Senhor, que é a Igreja. Daí, tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. Deus tem responsabilidade porque ele elegeu a todos para a salvação. E a responsabilidade é do homem, porque se o homem decidir, se o homem aceitar essa grande salvação, então ele é um candidato, ele é eleito para a salvação eterna. A respeito da predestinação, tem a ver, então, com decidir de antemão. Porque o verbo no original significa decidir de antemão. Decidir previamente. E se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha de Deus, feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo, que é a igreja verdadeira. A predestinação, ela abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuinamente em Cristo. Deus predestina os seus eleitos a serem, primeiro, chamados, Romanos 8:30. Justificados, Romanos 3:24 e também 8:30. Terceiro, glorificados, ainda dentro do versículo de Romanos 8:30.
Quarto, conformados, ou seja, assumindo a forma, a imagem do Filho, que é Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Quinto, santos e inculpáveis. Efésios 1 e 4. Melhor dizendo, Efésios 1 e 4. Inculpáveis. Depois, sexto, adotado como filhos. É o que diz o verso 5 desta carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 5. Sétimo, redimidos. Capítulo 1, verso 7 de Efésios. Também participante de uma herança, no verso 14, é o oitavo. O nono, para louvor de sua glória, Efésios 1 e 12. E também 1 de Pedro 2 e 9. Participante do Espírito Santo, é o que diz o verso 13 desse capítulo maravilhoso de Efésios, que nós estamos vendo. E, por fim, criados em Jesus Cristo para boas obras, conforme Efésios 2 e 10. Observem que tem sempre um propósito na predestinação. A predestinação, assim como a eleição, se refere ao corpo coletivo de Cristo, como já disse, que é a igreja verdadeira, e abrange o indivíduo somente quando incluso neste corpo, mediante a fé viva em Cristo Jesus. Então, se é somente, como já disse, é condicional. Em resumo, no que diz respeito à eleição e predestinação, podemos aplicar uma analogia de um grande navio que viaja para o céu. Deus escolhe o navio que vai servir de veículo para esse translado, essa grande viagem. Esse navio é a igreja. Cristo é o capitão piloto desse navio. Ele é o capitão e o piloto. Cristo, o nosso Senhor. Deus escolheu o navio para ser a sua própria nau. Todos os que desejam estar nesse navio, eleito, a igreja, podem fazer isso mediante a fé viva, uma fé viva, não uma fé morta, em Cristo Jesus. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando o seu capitão, eles estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e abandonar por conseguinte o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concernente ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanecer. A predestinação é concernente ao destino do navio e ao que Deus preparou para aquele que nele permanecer. Assim é a predestinação. Deus convida todos para entrar a bordo do navio eleito mediante Cristo Jesus. O convite é para todos, mas tem gente que não quer. Achei interessante outro dia uma observação, um comentário sobre esse assunto do reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse que nesse caso aqui de eleição e predestinação é como se houvesse uma grande porta e muitas pessoas passassem pela rua e em cima na porta estava escrito: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Então tem pessoas que passam, olham, não entram. Tem pessoas que passam, param, pensam em entrar, mas não entram, seguem o seu caminho. Tem pessoas que passam, põem a cabeça para dentro, dá uma olhadinha, disfarça e não entra, sai, vai embora. Mas tem gente que decide: não, eu vou entrar. E quando ele entra, ele olha para trás, pela mesma porta que ele entrou, ele vai ver que o que está escrito em cima é diferente. É que Jesus é o autor dessa façanha e ele é condicionado para a predestinação. Então, esse assunto, meus irmãos, o resumo da ópera é que tanto o estudo que nós mencionamos aqui, citando a Good Questions, porque no nosso compartilhamento, foi aqui o site que existe na internet, o Good Questions,
que foi aquela parte que nós lemos. Vou mostrar para os irmãos aqui novamente. Essa parte aqui, ó, que nós lemos a respeito da quem são os eleitos de Deus, do Monte Questions. E, concluindo a nossa aula, a gente vai elucidar a respeito de fato dessa situação. Existe na Bíblia algumas coisas que são difíceis, são mistérios. Essa é a palavra correta, são mistérios. E dentro da teologia a gente chama isso de antinômio. Antinômio. Eu vou dar alguns exemplos aqui de antinômio. Por exemplo, as duas naturezas do Senhor Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Essas duas condições é um antinômio. Como explicar? Se a Bíblia mostra as duas naturezas, a humana e a divina. Como homem, Jesus comeu, teve fome, se alegrou, ficou feliz, ficou triste, chorou, né? Quando esteve em Jerusalém. E como homem, ele padeceu fome, padeceu sede. Mas como Deus, ele é absoluto. Porque a Bíblia vai mencionar que Jesus é Deus, que Jesus é soberano, que ele é poderoso, que ele está, né, revestido de poder. E aí a pergunta, quem morreu na cruz foi Deus? Porque Deus não morre. Então, cria esse antinômio. O que é um antinômio? Esse é mistério. E um outro deles é a eleição e a predestinação, que é o que nós estamos vendo. E o livre-arbítrio humano. Essas duas questões. É antinômio. Então, se é mistério, não tem como explicar. A gente estuda, vê muita coisa, mas nunca ninguém chega a um consenso. Já são mais de 2.000 anos de estudo sobre... são quase 2.000 anos de estudo sobre esse assunto, e ninguém chega a um consenso. A nossa aula de hoje teve o foco de trazer um pouco mais de informação e conhecimento para que os irmãos possam ver que é um assunto que demanda muita discussão e que não há um consenso a respeito do assunto. Bom, a nossa aula sobre soteriologia termina aqui. Nós vamos voltar na próxima aula falando de amartiologia, que é a doutrina do pecado. E eu espero todos para a nossa próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um bom fim de semana. E a gente volta aí na próxima segunda. O Senhor Jesus.